Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 263. A Gênesis capítulo 2. Períodos geológicos. Então aqui, Allan Kardec ele diz assim: os fósseis de animais absolutamente não contêm, e isso é fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, quer dizer, os ossos, né? As escamas e os cornos. Os cornos, nós sabemos que são aqueles chifres. Então, por exemplo, o boi, a vaca, o rinoceronte, eles têm aquele chifre. Aquilo ali chama cornos, né? São, não raro, esqueletos completos, os mais, na verdade, os dinossauros mesmo, os 90% dos dinossauros, eles eram dotados desses ossos, dessas protuberâncias. As escamas e os cornos são, não raro, esqueletos completos. As mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas, mas cuja procedência facilmente se reconhece. Examinando-se uma queixada, né? Examinando-se uma queixada, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Então, por exemplo, os paleontólogos, principalmente os paleontólogos, ao examinar, né, uma queixada, eles descobrem se aquela queixada ela fez parte de um herbívoro ou de um carnívoro. Porque nós sabemos que existe uma grande diferença no herbívoro e no carnívoro. Uns se alimentam de vegetais. Então é óbvio que os dentes são diferentes, o marfim dos dentes, os esmaltes, né? Ocorre menos corrosão no marfinho, enquanto o carnívoro ele apresenta assim partes assim que foram danificadas, né, quando ele teve que rasgar com os dentes aquele couro daqueles outros animais e até partes ósseas dos outros animais.
É assim até hoje com a gente, né? Então você observa para você ver uma pessoa mas não existe isso, existem seres humanos que são mais herbívoros e mais carnívoros. Então são aqueles seres humanos assim que são mais vegetarianos e outros são mais carnívoros. Então se você fizer uma análise nos dentes das pessoas mais carnívoras, você depara ali com um desgaste muito grande no esmalte, porque nós temos que saber, os dentes, eles possuem não só o canal, eles possuem também o marfim, eles possuem o esmalte e por aí em diante. E isso, a depender do uso, ocorre um desgaste. Então, por isso que os cientistas, eles conseguem identificar um animal herbívoro, né? E um animal carnívoro. Como todas as partes do animal guardam necessárias correlação, a forma da cabeça de um omoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. É lógico, né? Olha só para você ver. O omoplata do animal. O osso da perna. Um pé basta para determinar o porte, a força geral, o gênero de vida do animal. É lógico. Os cientistas, né? Os paleontólogos, os geólogos, todos esses cientistas, eles sabem quando cada qual atuaram na determinadas áreas. Os animais terrestres, eles têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. Eles têm, né, uma organização que não permite. Porque se você pegar, por exemplo, assim, um bovino, vamos pensar assim, uma vaca. Então você pega assim a dentição de uma vaca, você percebe que principalmente uma vaca assim mais velha, né, de tanto ela mascar, ruminação e tudo mais, você percebe que os dentes dela são bem gastos. Enquanto os dentes do bezerrinho são menos gastos. Por quê? Porque ele faz mais uso do leite do que do feno, da ração e por aí em diante. E isso, se a gente for parar para analisar, isso existe em todos os animais. Em todos os animais. Observe para você ver o ser humano. O ser humano, mas só que nós temos que entender uma coisa. Muitos dizem assim que Deus dá. Não é Deus, é a natureza. Mas vamos partir por esse lado, que Deus dá apenas duas dentição. Mas não é Deus que dá. Isso faz parte do próprio organismo, porque o animal também cai os dentes e depois nasce outros.
Mas depois, na velhice, costuma cair aqueles dentes novamente. O ser humano, aquele ser humano, quando, por exemplo, cai os dentes a primeira vez, né? É um processo natural. Ele escova os dentes, aquela higiene bucal, ele limpa todos os dias, passa fio dental, aquelas coisas todas. Ele tem dente para o resto da vida. Mas não cuida para você ver, não. E com todo o respeito que merece todo mundo, não tem coisa pior que um mau hálito. Um mau hálito de cigarro, um mau hálito de bebida. Eu, com todo respeito, eu vou dizer uma coisa que eu não sei como que certas mulheres conseguem aguentar certos maridos com, eu vou usar esse termo pejorativo, com esse bafo de guarda-chuva podre na boca. Eu não sei. Essa coitadinha, eu acho que é de duas uma. Ou ela não tem para onde ir, ou ela sabe que se sair do lado daquele carrasco ali, ela vai morrer de fome. Tá vendo como que eu não posso começar a dizer as coisas? De duas uma. Ela acha que não pode sair de próximo daquele carrasco ali, porque se ela sai de próximo daquele carrasco, ela morre de fome. Isso aí é subestimar as capacidades que tem, porque ninguém merece você conversar com uma pessoa com bafo de cachaça, com bafo de cigarro. Você vai dar beijo numa pessoa assim, sabe? Porque, com todo respeito, você sabe eu estudo. Você vai dar um beijo na esposa, na namorada, e tá aquele mau hálito de dente podre, de papilas podres. Ninguém merece isso, gente. Isso é falta de respeito uns para com os outros. Não custa nada a higiene bucal. Podem me xingar, mas você sabe quais são aqueles que vão me xingar? Que agem dessa forma. Porque aqueles que higieniza a boca, joga um Listerine todo dia, como eu principalmente faço na minha higiene bucal. Além de escovar, joga um Listerine na boca, né? Enxágua bem a boca. Nós não somos perfeitos. Às vezes você toma um café aqui, um café ali, mas pense no outro, não pense em você. Pense toda vez que você for conversar com alguém, ele vai estar sentindo o que você está sentindo. Tem pessoas que você se aproxima dela, elas possuem um aroma nato, assim, aquele cheiro de rosa, aquele cheiro de perfume. Você fala para a pessoa, nossa, mas você tem um cheiro tão gostoso, me desculpa por dizer isso. Você está sentindo? Ai, muito obrigado. Agora imagine se aquela pessoa dissesse assim, você está com odor de cocô de urubu. Eu falo mesmo, gente. Eu falo mesmo. Porque não é possível que a pessoa não desconfia. Tá. Como todas as partes do animal guardam necessárias correlação, a forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Os paleontólogos, eles são tão sábios
que às vezes eles encontram apenas uma omoprata. Ou às vezes eles encontram num num sítio arqueológico, os paleontólogos, eles encontram apenas um osso, né, da perna de um animal, não importa ele herbívoro ou carnívoro, mas só aquele membro que eles encontram, de 200, 300, 400 ossos, eles conseguem detectar que animal foi aquele. Que animal foi aquele? Um omoprata, né? Um osso, né? É uma mandíbula. Eles conseguem. Olha para você ver. De um osso da perna, de um pé, passa para determinar o porte e a forma geral, o gênero de vida do animal. O gênero de vida. Então, através omoplata, aliás, através da omoplata, os paleontólogos eles sabem se o animal era herbívoro ou carnívoro. Eles sabem, né? Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. Então, olha só para você ver, os animais terrestres têm uma organização fisiológica, né? Que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. Então, se você pega, por exemplo, uma vértebra de uma baleia, é óbvio que há uma grande diferença entre a vértebra de um orangotango, de um gorila, de um boi, de uma vaca, de um elefante, de uma girafa. Existe uma diferença. São extremamente numerosos os peixes e os moluscos testáceos fósseis. Moluscos testáceos fósseis. Só esses últimos formam às vezes bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. E é interessante dizer isso porque esses bancos de crustáceos, testáceos, fósseis, eles são tão imensos que eles conseguem formar, como se dizem aqui, estratificações de centenas de metros de altura horizontal e não vertical. No vertical também, mas vamos pensar da seguinte forma: enquanto se forma essa estratificação numa longevidade de 20, 30 quilômetros, a estratificação ela ocorre a uma profundidade de alguns quilômetros. Estratificação de crustáceos e também de cestáceos, né? Então, olha só para você ver, eu estou anotando aqui
Mas mesmo assim, nós temos que ficar muito atento. Ossaturas pertencem ao animal. Pois bem, nós já lemos essa parte aqui. Então, existe essa matização entre, como eu disse aqui, a cabeça não está boa, então você perdoa, né, entre a estratificação, porque a estratificação é nada mais, nada menos do que a sedimentação. Estratificação vem de sedimentação. Agora é preciso entender que essa sedimentação, ela é algo que ocorre durante milhões e milhões de anos. Não é uma coisa que ocorre da noite para o dia na geologia, né? Então, os eixos rolados, ou melhor, os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco indício da origem deles. São arredondados como os calhaus de beira-mar, sinal certo do atrito que sofreram por efeito das águas. As religiões onde eles se encontram enterrados em massas consideráveis foram incontestavelmente ocupados pelo oceano ou durante longo tempo outras águas movediças ou voluntariamente agitadas. Então, no ponto de que George Cuvier levou a ciência psicológica, um dos ossos basta frequentemente para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para reconstruir todo o interior. Então, por isso que hoje existe uma facilidade imensa, porque através de uma homeopata de um animal, eles conseguem formar todo o esqueleto de um dinossauro, vamos assim pensar por essa forma. Aí você pode me dizer, mas Luiz, é necessário esse estudo para poder ser médium? É lógico. O médium necessita constantemente se evangelizar. Nós temos que prestar atenção que o primeiro espírito, olha só para você ver, o primeiro espírito a ser evangelizado e disciplinado aqui na Terra não são os espíritos que manifestam através do médium na casa espírita. O primeiro espírito que necessita ser evangelizado aqui na Terra é o próprio eu de cada indivíduo que aqui na Terra se encontra. Então, se você se encontra mais preocupado com os espíritos que irão se manifestar à casa espírita do que com a tua autoevangelização, que é o encontro com o conhecimento das leis dos desígnios de Deus, você encontra-se equivocado na contramão. Você tinha que parar, refletir, raciocinar, porque você não está agindo corretamente. Auto-se evangelize primeiro, para depois você dar aula. O professor, por exemplo, se ele não frequentasse a faculdade, ele teria condições de ministrar aula aos alunos na sala de aula? A mesma coisa, como você vai querer contribuir na casa espírita aos espíritos sofredores necessitados se você não tem conhecimento nenhum, se você não tem disciplina nenhuma, se você não sabe como que as coisas funcionam?
Então as coisas não são assim como as pessoas imaginam. Vamos nos evangelizar primeiro? Vamos. Então, as 5 obras básicas é a base. Depois, vamos nos preocupar com essas outras questões. Vamos fazer força de gravar mais um vídeo.